A gente tem, inclusive, uma outra informação, porque nessa mesma sessão, com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Derrite, a deputada Sâmia Bonfim, ela condenou a reação da Polícia Paulista após a morte de um soldado. Só que o secretário rebateu, e a gente tem esse trecho, acompanhe. Na última sexta-feira, nós vivenciamos, infelizmente, a segunda maior chacina da história do Estado de São Paulo. Só perde para a chacina do Carandiru. Foram 14 pessoas que foram assassinadas. Há relatos, inclusive, de requintes de crueldade. Uma das pessoas que foi assassinada tinha uma criança no seu colo antes disso acontecer. E sim, todos nós queremos saber por quê e quem matou o policial Patrick. E eu falo isso como filha de policial. Tem muita gente aqui que faz demagogia. Eu sei o que passa um policial. Porém, não admito que se faça demagogia sobre a morte de nenhum trabalhador de segurança pública para justificar uma chacina, a segunda maior da história. E não há nenhuma prova de que qualquer uma dessas pessoas que foi assassinada na cidade do Guarujá tenha alguma coisa a ver com o assassinato desse policial. Deputada, eu estou um pouco decepcionado com a senhora. Achei que a senhora, como mulher, ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado. Eu achei que a senhora fosse defender. Ela sofreu 7 disparos de fuzil, uma arma de guerra, atingida pelas costas covardemente por 4 indivíduos do crime organizado. Então, senhores, essa narrativa não passa de narrativa. Agora aqui, prestem atenção, senhores. Eu não estou querendo politizar nem polemizar, estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, que foram executados todos os exames do Instituto Médico Legal, as necrópsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. É um documento oficial. Então, senhores, o que existe pela primeira vez no estado de São Paulo é um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado. José Maria Trindade, Zé, há pouco a Elane, também o Pavinato, trouxe um comentário nesse sentido de que as CPIs, essas sessões se tornaram um festival de lacração, né? Muitos até questionam a funcionalidade dessas CPIs. Muitos parlamentares aproveitam suas extensas perguntas, recortam essas partes, colocam nas redes sociais, fazem edições, enfim, esse talvez seja um bom exemplo desse cenário. A parlamentar aproveitou a presença de um secretário de Segurança Pública que foi convidado para tratar de um outro tema. Ela aproveitou um outro assunto importante, só que de uma outra pauta, e fez a pergunta a ele, questionou o secretário Derrite. Ainda que esse tema seja importante, não tinha absolutamente nada a ver com o tema da CPI do MST. Foi lacração, Zé? Pois é, lá na minha cidade, lá em Medina, no Vale do Jequitinhonha, diz o seguinte: quem fala o que quer, ouve o que não quer. E o secretário respondeu corretamente. O secretário Derrite é um homem de ação, é um policial, né? Ele frequentou bancos de viatura, entrou em contato com criminosos, né? E respondeu por isso. Até eu tenho insistido aqui no novo risco, o grande risco de um policial hoje é o risco jurídico. E o risco de vida, todos sabem, um policial enfrenta no dia a dia um risco de vida grande. E agora soma-se a isso o risco jurídico, ou seja, de ser penalizado pelo seu trabalho. E o capitão Derrite, que hoje é secretário de Segurança Pública, sofreu consequências por isso. Esse risco jurídico rondou a carreira dele e esta é uma realidade. Essa fala da deputada Sâmia, ela mostra, assim, um lado de narrativas que eu não sei quem é que cria essa história. Só pode ser algum assessor ou alguém do lado dos bandidos. Esta guerra tem lado, esta é a verdade. É verdade. Esse senhor que disseram, tiraram o filho dos braços dele, vai lá ver quem que é, o que ele publicava, que vem a polícia, armado até os dentes, com arma de guerra, né? E a polícia chega lá, imagina, chega lá e, senhor queira, por favor, vir aqui para a viatura, o senhor está preso, para ver quantos tiros ele não leva.
Eu não me canso de falar de um vídeo que eu vi da Polícia de Minas Gerais. Um policial militar, ele demorou a reagir e foi metralhado pelos bandidos. E os policiais têm a certeza de que o que levou aquele policial a demorar a atirar é exatamente essa história de colocar o policial como o bandido, essa inversão de que matou inocentes. Que inocentes? Vai ver a vida desse pessoal que morreu para ver qual é a situação de cada um deles e o que eles fizeram, né? Agora, filha de policial sabe da dificuldade. Ser policial no Brasil não é fácil, não é fácil. Primeiro tem a questão salarial. O policial mora junto com bandidos. O policial não tem dinheiro para morar num local na zona sul do Rio de Janeiro, num lugar bom em São Paulo, né? Mora ali próximo e tem que esconder a farda. Não pode secar a farda no varal. É uma situação muito complexa, muito difícil, e que a deputada Sâmia, por entender muito bem desta área, devia estar defendendo o policial. O Derrite tem razão. Pois é, o Mota, enquanto o Zé falava, fez um sinal de concordância, né, Mota? O secretário de Segurança Pública foi firme ao responder o questionamento da deputada Sâmia Bonfim e teve o apoio dos presentes, né? O Derrite é um policial excepcional, ele não só tem experiência prática, como ele conhece também muito sobre a teoria de segurança pública. Eu só queria recapitular, eu vou me abstrair de comentar diretamente as declarações da deputada, porque o sentimento de revolta que eu sinto diante de um discurso como esse é muito grande. Então eu estou fazendo uma força grande aqui para me controlar. E só quero recapitular como é que foi que isso aconteceu, como é que essa história toda começou. Uma viatura da Rota estava fazendo patrulhamento em uma comunidade pobre do Guarujá, ou seja, era uma viatura da elite da polícia que estava protegendo a população pobre. O que aconteceu? Atiraram na viatura da polícia, mataram um policial e feriram outro. Aí eu pergunto a vocês, o que acontece em Nova York quando alguém atira num policial? O que acontece em Paris? O que acontece em Milão? O que acontece em Moscou? O que acontece é o que aconteceu no Guarujá. A polícia responde com uma operação de saturação da área. Ela manda um enorme efetivo policial para tentar capturar quem matou, tentar capturar o assassino, né? Os responsáveis por aquilo, mas para dar uma resposta, porque isso é uma afronta direta ao Estado. É isso que acontece em todos os lugares do mundo. E aí eu convido também todo mundo a se lembrar, não sei se acho que as pessoas viram o vídeo do ataque à policial, a policial feminina. São 3 homens que saem de um carro armados de fuzis, fazem mira e atiram na policial. Vocês sabem como essa notícia foi dada em um veículo de mídia? Troca de tiros entre suspeitos e a polícia militar. Troca de tiros. A policial foi alvejada com tiros de fuzil pelas costas. Os homens que fizeram isso são chamados nessa matéria de suspeitos. Ora, na minha opinião, quem atira de fuzil pelas costas num policial, o termo a ser empregado aqui é outro, não é suspeitos, né? Só para a gente recordar o que foi que aconteceu e aí colocar em perspectiva esses comentários absurdos de uma deputada que se diz filha de policial. Pois é, justamente muitas pessoas, viu, Mota, estão colocando comentários aqui no nosso chat, se manifestam e se dizem surpresas com essa fala da deputada, justamente por ela ser filha de um policial militar. Elaine, como observou esse posicionamento da deputada e a resposta do secretário? Está surpreso com a fala da Sâmia. Não tira isso aí. Pessoas estão colocando aqui como ela pode. A Sâmia entrou com outro nome. Sâmia Bonfim. Mas assim, várias pessoas, inclusive, surpresas com esse posicionamento. Como uma filha de policial vai fazer esse tipo de questionamento na CPI ao secretário de Segurança Pública, Elaine? Ali não era o fórum para isso. Ali se tratava da CPI sobre a questão do MST.
Não era ali o fórum adequado para ela tratar disso. E se ela está incomodada com o que aconteceu no Guarujá, que ela então venha até São Paulo e acompanhe, faça uma diligência, né? Acompanhe o caso aqui, as investigações que estão sendo feitas pelo Ministério Público. Ela é deputada eleita por São Paulo, é importante lembrar. Exatamente. Então que venha ela, que venha o então ministro dos Direitos Humanos, venham acompanhar aqui. Isso não é uma imposição, isso não vai obstar o Ministério Público de trabalhar dentro da sua alçada, pelo contrário, né? É você vir dar o apoio devido às investigações a que tudo ocorra dentro da legalidade, né? Essa questão do Guarujá, ela vai ser investigada. Sobre as mortes, nada justifica, né? Nem a morte de um policial justifica a eliminação de 16 vidas, porque não foram 14, a gente tem mais 2 policiais aí, então foram 16 vidas, a gente tem que somar ali as 16 pessoas que foram exterminadas. Quando a gente estuda direito, a primeira coisa que a gente aprende no primeiro ano da faculdade é que o bem maior a ser tutelado pelo Estado é a vida. Então, o Estado tem que garantir a segurança pública e a vida das pessoas, e é importante se investigar. Ocorreu a morte de um policial da rota, é necessário que se abra uma investigação, que seja apurado e que as pessoas que mataram esse policial respondam conforme a lei determina. Sair adentrando comunidades em busca de possíveis suspeitos e fazendo uma matança geral não é o que se espera numa sociedade tão evoluída como a nossa deve ser. As pessoas não têm que morrer porque elas são pobres, negras e moram em comunidade. Se a gente falar que em comunidade só mora bandido, nós estamos sendo extremamente como é que se fala? Preconceituosos. Exatamente, muito obrigada. Preconceituosos, e nós não podemos ser. É a mesma coisa quando o ministro Flávio Dino adentrou a favela do Rio de Janeiro, que todos disseram, ali é uma comunidade de criminosos. Ora, tem gente trabalhadora ali também. Então, a gente precisa lembrar que tem pessoas pobres, e a gente é um país de terceiro mundo. As cidades do Rio e de São Paulo acumulam pessoas que vivem aí num submundo, em moradias ruins, né? E nas comunidades. E são pessoas que são trabalhadoras, né? Não tem ficha suja na polícia e precisam ser respeitadas. Não é porque elas são pobres e negras e trabalhadoras e porque moram em comunidade que elas precisam vivenciar isso. Na comunidade moram crianças. Não está correto um policiamento ostensivo, brutal e mortal como foi esse, me parece ter sido esse. Mas as investigações precisam averiguar, né? Para isso o Ministério Público está tomando frente desse trabalho aí de entender o que aconteceu ali no Guarujá. E se a deputada entender que houve excesso, ela pode vir até São Paulo e acompanhar, assim como deveria estar sendo feito pelo ministro dos Direitos Humanos. O nosso chat vai explodir aqui. Muitas mensagens sobre esse assunto. Daqui a pouco o Thiago Pavinato vai trazer as suas impressões acerca desse caso e esse episódio na Câmara dos Deputados. Seguimos com mais análises, mais opiniões. Estamos tratando de um questionamento que a deputada Sâmia Bonfim fez durante a CPI do MST ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, acerca do posicionamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo em relação às mortes que ocorreram naquela operação na Baixada Santista, nos municípios do Guarujá e também em Santos. Os nossos comentaristas teceram naturalmente suas análises sobre essa discussão e agora, para a gente fechar, Thiago Pavinato, também gostaríamos de escutá-lo. Pavi. Olha, vamos lá. Em primeiro lugar, o Derrite tem razão. Se ela está fazendo uma acusação e quem nos assistiu esta semana viu que eu trouxe aqui a informação do site da Agência Brasil, que é
agência de publicidade, não de informação, de publicidade do governo, e ele falava dessas denúncias anônimas de torturas com bitucas de cigarro. Então ela está repetindo, ela está no modo repeat dessa informação, que nós não sabemos se é informação ou não, porque tem o sigilo da fonte. Então nunca vamos falou saber. Que trata-se de narrativa. Então, exatamente. Ela é deputada federal pelo estado de São Paulo. Eu acho que ela só não vai para o Guarujá, Elaine, porque ela é deputada federal e ela é oriunda de Prudente. Então ela sabe que é imprudente ela ir até o Guarujá, né? Viver lá tudo bem, crianças vivendo lá tudo bem, mas ela é imprudente, ela ia até lá. E o que eu dizia aqui? Bom, ela pode, como deputada federal, não ir ao Guarujá, mas ir aqui para a Secretaria de Segurança Pública e requisitar, que ela não precisa nem requerer. Ela pode requisitar, ela pode dar uma ordem e requerer os laudos do exame cadavérico de cada um dos mortos. Mas por que ela não faz? Ela quer evitar a fadiga? Ela prefere ficar repetindo. Quem tem condições, todo aquele que tem condição de checar, porque é uma autoridade, um documento que comprova ou descarta uma narrativa que vem sendo veiculada, tem a obrigação de fazê-lo. Ainda mais quando se diz que o amor venceu e que está disposta a lutar contra a desinformação. A pergunta é, Sâmia tem um monte de assessor. Por que nenhum assessor requisitou? Não mandou nenhum assessor a São Paulo? Ou o assessor, o ex-marido é sem terra e o assessor é sem função? Não, ele precisa trabalhar. Enfim, ela fez mal, ela poderia ter checado, ela poderia ter confrontado. Vai que ela acha em algum laudo cadavérico que teve tortura. Ela esfregava na cara do Derrite, mas não esfregou. Não esfregou ou porque não procurou, ou porque tendo procurado nada achou. Isso é importante que se diga, porque ela poderia ter feito. Ela perdeu uma oportunidade de ouro e também perdeu uma oportunidade de ficar, como dizia Nazareno, calada. Bom, continua aqui. O que a Elaine dizia é um pouco perverso, Elaine, porque ninguém nunca disse que as pessoas que moram nas comunidades ou favelas são criminosas. Elas são vítimas do crime tanto quanto aqueles que não moram nessas comunidades. Isso é um fato. Elas são duplamente vítimas. São vítimas desses criminosos, são vítimas do Estado. Porque há uma peculiaridade da pobreza aqui. Essas áreas geralmente são controladas pelo crime organizado. São controladas. É uma realidade. Não dá para tapar essa realidade com a peneira. E o que o crime organizado faz? O crime organizado se arma melhor do que o exército brasileiro, se duvidar. Se ele quiser, ele se arma. Melhor que as polícias estaduais, o crime organizado é na maioria das vezes. Não sei como está a correlação em São Paulo, mas os outros estados brasileiros não têm condições financeiras de atualizar os seus equipamentos da mesma forma que o crime organizado. Então eu tenho um exército e polícias militares estaduais incapazes de, em tecnologia, muitas vezes, de confrontar com esse crime. Bom, eu falei aqui, eles têm um aparato militar, eles estabelecem um direito próprio, portanto um estado paralelo, como confirmou a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, quando foi andar de motoquinha no morro, lá no Complexo da Maré, sorridente, perguntava por que não estava usando capacete. Porque aqui se usar capacete leva tiro na cabeça. Ou seja, aqui existe outro direito. Eu reconheço e eu respeito. Existe então um direito num determinado local em que é colocado a revelia do direito do Estado oficial e que as pessoas que comandam aquilo lá têm poder bélico. Logo, é uma equação complicada. Nenhuma polícia pode julgar, executar e agir
não é? Prendendo, julgando e executando. Ainda mais com uma pena que não existe no nosso ordenamento, que é a pena de morte. Mas nós temos uma questão delicada que nunca foi enfrentada com seriedade nesse país. Como é que nós devemos tratar territórios, grandes extensões de território que são dominadas tanto pelo direito paralelo quanto pelo poder paralelo de organizações criminosas? Porque a lei trata. A lei brasileira é tão ruim que ela fala, ela trata, ela dá o rigor do crime contra o Estado Democrático de Direito quando essa organização criminosa é estrangeira. Mas eu não sei por que raios, eu juro por Deus que eu não sei, por que enfiaram estrangeira na lei? É um crime contra o Estado Democrático de Direito, é manter território com direito separado, com norma separado do território oficial. Por que raios tem um estrangeiro ali? Foi uma encomenda do crime organizado? Não sei dizer, porque não faz sentido nenhum. Que diferença faz um estrangeiro, um grupo criminoso organizado estrangeiro e um nacional tirarem o naco do território? Brasil para uma palavra que não tem sentido na lei penal, que é organização criminosa estrangeira, nacional estrangeira. O efeito é o mesmo, faz um corte, tira um território do Estado brasileiro, é tão antidemocrático quanto. Mas quando se trata da droga, que muitas vezes é o produto com o qual se sustenta essa organização, há uma proatividade. É no mínimo para se pensar uma coisa dessa. Então essas pessoas, elas são vítimas do Estado, porque elas estão no Estado brasileiro. Então elas gozam dos direitos, das garantias do Estado brasileiro. Mas elas também estão debaixo de um outro ordenamento jurídico. Então como lidar com isso? É uma situação de guerra? É uma situação em que devem ser suspensas algumas garantias legais para que o Estado possa retomar aquela área? Eu não sei responder. Não há uma resposta para isso. Por quê? Porque ninguém que tenha competência para fazê-lo, e em especial deve fazê-lo a Polícia Federal, de quem é a competência para tratar de crimes como esse, da Polícia Federal. Então, enquanto não houver um estudo sério, nós não vamos ter uma resposta séria, porque o que não dá é para a gente ter a mentalidade da aplicação do direito nacional num território, por mais que as pessoas que ali vivam sejam honestas, trabalhadoras e inocentes, elas estão numa jurisdição que é como se eu tivesse um território, um Estado paralelo dentro do Estado. Então, não dá para responder tão facilmente essa pergunta. Pois é, assunto importante, Zé. Antes de passar para você, a Elaine tem um complemento, né, Elaine? Não, eu queria dizer, Pavinato, que eu concordo, e é justamente isso. É um território onde o Estado não quer entrar. Não é que ele não entra porque tem criminoso, ele não quer entrar. E a verdade é que as pessoas que estão ali do tráfico são que nem ervas daninhas. Você mata hoje, amanhã você tem outro no lugar dele, né? Não acaba nunca esse ciclo vicioso dentro das comunidades. Você pode matar, digamos que as 16 pessoas que foram exterminadas tenham sido pessoas que participavam de algum tipo de tráfico ali na região. Hoje já tem outras 16 pessoas no lugar delas. Você lembra, Falcão, meninos do tráfico? Pô, tio, não adianta matar um que vem 10. Exato. Eu preciso então, fazer assim, uma observação a gente sabe aqui, muito bem que o Estado não quer atuar. Tem uma tese, né, de que são até a mais gente, para todo mundo girar, o Mota, eu vou passar para você, o Zé só tinha pedido só deixa eu rapidamente, só para todo mundo conseguir falar. É tão hipócrita uma fala como a da Sâmia, porque eles querem dar o direito das garantias penais, mas não querem dar os direitos de dignidade que estão na Constituição. Então, assim, eles criem vergonha na cara e adentrem nesses territórios para dar os direitos da vida digna a essas pessoas, porque depois não adianta ficar querendo só garantia penal. É muito cruel. O Mota, você vai fechar o assunto antes, Maria, você.
É só para dizer que essa conversa, essa fala do Pavinato é muito interessante. Recentemente eu conversei com o presidente da Associação Nacional dos Prefeitos, ele me dizendo que a Cracolândia e que essas comunidades, que são chamadas comunidades, na verdade são guetos, né? Elas existem em todos os municípios brasileiros. Cidades com 25 mil habitantes, 20 mil habitantes, tem ruas onde a polícia não entra a não ser em operação especial com reforço de fora. Ou seja, esta guerra contra as drogas está com sinais claros de que é uma guerra perdida. E mais, recentemente Osmar Terra, um deputado que inclusive o autor daquela lei antidrogas, essa lei antidrogas recentemente aprovada no Brasil, ele mostrando claramente, nós estamos vivendo uma epidemia. Há uma epidemia no Brasil. Não há nenhuma família livre de uma pessoa envolvida, que é dependente. Não existe mais família que não seja. Ele dizendo o seguinte, que antigamente eram eleitores que o procuravam, hoje colegas deputados o procuram. Deputado, colega dele, dizendo, olha, o que eu vou fazer, como eu posso fazer? É uma epidemia. E aí ele mesmo diz, ele é um médico, né? Ele dizendo o seguinte, quando existe uma epidemia, o agente transmissor deve ser isolado. E quem é o agente transmissor? É o traficante. Então tem que prender. E essa história de comunidades intransponíveis, esta é a origem de tudo isso. São bases desse Estado paralelo. Repito, em todas as cidades do país, aqui em Brasília tem. Aqui em Brasília já tem a maior favela do Brasil, é estrutural aqui em Brasília, para você ter uma ideia. Pois é, a operação da PM no Guarujá e os debates e repercussões. Mota, você vai fechar, mas o xará do Zé Maria, o José, escreveu uma mensagem justamente sobre a fala da deputada Sâmia Bonfim. Ao que ele disse, é muito fácil falar e criticar a polícia de São Paulo estando em seu gabinete com carpete e ar-condicionado. Se você quiser ajudar, vá até a favela do Guarujá e veja a situação com seus próprios olhos. Para fechar com você, Mota. É isso. Quem diz isso muito bem é Thomas Sowell, o grande pensador americano. Ele diz que é maravilhoso quando se tiram essas conclusões, né? Geralmente pessoas com nenhuma experiência policial, que nunca botaram o pé numa favela, e o centro da questão o Pavinato já deu. Ali se trata de um estado paralelo. Então, às vezes a gente ouve comentários bem intencionados de pessoas dizendo, não, mas não pode entrar lá fazendo isso, tinha que entrar lá e fazer uma investigação científica. Aí eu convido, vem comigo, vem aqui no Rio de Janeiro, vamos lá na favela da Maré, vamos no Chapadão, vamos na Pedreira, vamos fazer uma investigação científica. Olha, aqui no Rio de Janeiro tem casos de peritos que foram fazer reconstituição de mortes de bandidos em favelas e os peritos foram baleados durante a reconstituição. Então, essa é a loucura que a gente está vivendo. As pessoas ignoram esse fenômeno que o Pavinato caracterizou muito bem. As pessoas que moram nessas comunidades para elas não tem relevância nenhuma as decisões judiciais que são tomadas aqui fora. As decisões que valem são aquelas que são tomadas lá dentro. Lá tem tribunal, lá tem promotoria, lá tem o sistema de punição deles. É isso que a gente não pode ignorar. E aí a gente faz críticas que são extremamente injustas ao trabalho da polícia, porque vamos lembrar, naquele carro na rota estava o soldado Patrick, que tinha um filho de 3 anos, foi baleado e morto. O que o Patrick estava fazendo no carro da rota naquela comunidade pobre? Ele estava garantindo a segurança, trazendo um pouco da presença do Estado para lá. E aí, além do Patrick ter sido morto, além dos colegas deles terem corrido risco de vida para tentar ir lá capturar quem matou o Patrick, eles ainda têm que ouvir essas críticas extremamente injustas, porque vem de pessoas que não têm familiaridade nenhuma com essa realidade das favelas.